Oi, som. Oi. Vamos se colocarem de pé, vamos louvar o nosso Deus. Peço que os irmãos nesse momento também nos acompanhem, batendo palmas, louvando a nosso Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida e me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Amém. Essa música os irmãos vão poder também dedicar os dízimos e ofertas àqueles que outros trouxeram no altar do nosso Senhor.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me,
Amém. Meus amados, que momento maravilhoso esse de comunhão, quando podemos cantar que somos um no amor de Jesus. E aí, quando a gente fala em aliança, a gente pensa em compromisso. E o projeto de Deus para a humanidade envolve compromisso. Então é muito importante que nós entendamos isto. Olha, alguns séculos, poucos séculos antes da vinda de Jesus Cristo, cresceu o movimento, principalmente entre os gregos. Era uma característica dos gregos, eles tinham sociedades guerreiras, por exemplo, em Tebas, em Atenas e Esparta, que eram homens guerreiros, mas também naquele período da história da humanidade se desenvolveu também a questão da homossexualidade, e isso tem permeado, né, a história da humanidade por muito tempo, mas nós sabemos que no princípio Deus criou homem e mulher. E ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão à sua mulher, e serão os dois, homem e mulher, uma só carne. E assim é, assim tem sido, e assim deverá ser, porque esta é a palavra de Deus. Num dia como hoje, nesse 14 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, se comemora o Dia dos Pais. Um irmão observava que ao enviar mensagem via aplicativo aí de conversas, ele digitava feliz dia, e aí o aplicativo já oferecia várias opções para completar. Feliz dia, aí aparecia das mães, dos namorados, disso, daquilo, mas não aparece a opção feliz dia dos pais. Figura paterna, ao longo da história, tem sido obscurecida. Você pode usar como termômetro o movimento nos cemitérios. Aqueles que gostam de ir aos cemitérios, há dois momentos principais: o dia de finados e o dia das mães. No dia dos pais também, as prefeituras municipais preparam o espaço, mas a frequência é muito menor do que é frequentado no dia das mães. Parece que há um quê de desligamento da parte dos filhos para com a figura paterna. Talvez por uma ausência física ao longo da vida, talvez por uma ausência emocional, talvez por uma displicência, não atenuando o termo, mas de fato uma falta de ação paterna, porque, acima de tudo, o pai deve ser alguém de ação, alguém que age, alguém que dá o passo à frente, alguém que tem voz de comando. Há dois verbos em inglês, stand up, pick up, ou seja, tome uma atitude, se levante, fique de pé e fale, dê a sua opinião. E esses dois verbos podem muito bem ser aplicados aos papais. Antes mesmo de propriamente iniciar a mensagem, eu quero convidar aqui aqueles que já são pais. Nós teremos um momento de consagração da vida de vocês. Com Paulo César Martins, pode vir para cá, foi batizado hoje. Estará aqui conosco, irmão Elvis Miranda, com Paulo Henrique Lima, irmão Pablo Silva, irmão Edenilson Cirino, irmão Rubens Paiva, irmão Nélio Aires,
pais aqui representados. Eles estão sob o comando do Fabrício, tá? Quem manda é o irmão Fabrício. Tem mais algum papai que eu esqueci? Tem algum pai por ali? Eu vou convidar a igreja que está aqui agora, presencialmente, e quero convidar a igreja que vai acompanhar o culto no YouTube, na gravação, porque não está sendo transmitido ao vivo, também quem for ouvir pela rádio, a ficar de pé agora. Vocês vão estender as mãos aqui em direção a estes homens. A irmã Zélia é a presidente das Mulheres Cristãs em Missão. Ela vem trazer ali o rebento do Pablo, né, que é o Lucas, e vem orar aqui conosco, orar por nós. E você que está aqui, o seu pai ainda está com você, ele não está presente, ore pelo seu pai agora, onde quer que ele esteja, interceda pela vida dele. Oremos. Deus querido e amado Pai, bendito e exaltado, ó Deus, seja o teu nome para todo sempre. Deus, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Pai. E te agradecemos por cada vida aqui presente. Por esteja conduzindo, ó Deus, o teu rebanho, o teu povo nesta noite. E como diz a tua palavra, até a consumação dos séculos. Ó Deus querido, queremos colocar diante do Senhor cada pai aqui nesta noite, representando a tua igreja em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, que as tuas misericórdias sejam renovadas na vida deles a cada manhã, ó Deus. E que o Senhor faça resplandecer sobre cada um o seu rosto. Deus querido, nós queremos pedir a Ti que conceda a eles sabedoria e graça e conhecimento da Tua palavra, ó Deus, para continuar conduzindo a sua família, educando os seus filhos, ó Deus, e andando sempre nos Teus caminhos, conhecendo cada vez mais o Teu querer para a vida deles. Ó Deus querido, nós entregamos assim a vida de cada um em Tuas mãos. Te agradecemos pelos pais da nossa igreja batista ali no Parque Poti, ó Deus. E te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, ó Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo ao teu povo. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor e pelo teu cuidado. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Pai, Deus os abençoe, os irmãos podem sentar-se, vocês também. E assim oramos não apenas pelos pais que estavam aqui, mas pelos demais papais da nossa igreja Batista no Parque Poti que não puderam participar do nosso culto. Agora vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Hoje nós estaremos expondo o livro de Gênesis, no capítulo 20. Faremos isso pela graça do Senhor no próximo domingo. Mas agora vamos a Atos capítulo 2, o quinto livro do Novo Testamento. E este é aquele livro, por excelência, sobre como a igreja de Cristo deve funcionar. Como deve a igreja do Senhor existir. Desde cedo, desde o início do nosso trabalho no Parque Poti, um slogan tem nos acompanhado. Toda vez que a gente diz Igreja Batista no Parque Poti, a igreja responde Vida nova para você. Mas há também uma declaração de propósitos. E essa declaração diz para o que a nossa igreja foi criada. Ao final desta mensagem, o meu desejo, a minha oração é que você possa compreender exatamente os 5 propósitos para os quais a igreja foi criada, para que o meu desejo é ainda que você compreenda os 5 princípios bíblicos para que a igreja do Senhor se multiplique e possa não apenas recitar esses 5 propósitos, não apenas recitar esses 5 princípios, mas torná-los verdade na sua vida, na sua prática. Aos pais eu conclamo que ainda mais, enquanto pais, exerçam o seu papel sacerdotal, o seu papel de homem e
façam com que estas verdades se tornem presentes no coração dos seus papais. Vamos a Atos 2. Você encontrou? Amém. A partir do versículo 37, nós temos, após a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, eu quero que você entenda o seguinte: quando que efetivamente começa a igreja de Cristo? Em Atos capítulo 2. É em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Os apóstolos e os demais discípulos são 120, homens e mulheres, reunidos no cenáculo, o mesmo onde Jesus celebrara a última ceia, naquela quinta-feira antes de ser traído. Agora eles estão ali, cerca de 47 dias depois da crucificação de Jesus. Na verdade, 50 dias depois. Jesus foi crucificado, ao terceiro dia foi ressuscitado, e aí, 40 dias ele conviveu com os seus apóstolos depois de ter ressuscitado, e aí subiu aos céus. Uma semana depois, no primeiro dia da semana, um domingo como hoje, que nos explica, o que nos ajuda a compreender por que a igreja cristã se reúne no domingo. Por que a igreja cristã tem o domingo como o dia de descanso? É porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Foi também o dia em que o Senhor enviou o seu Espírito Santo. Ali naquele cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja com um vento impetuoso, como que uma língua de fogo pousou sobre cada um dos 120, e eles saíram portas afora para a praça pública naquele dia de festa, chamada de Festa do Pentecoste, e havia ali pessoas de várias procedências. Você pode ler no próprio capítulo 2 de Atos, que havia pessoas do norte da África, havia pessoas da Europa, havia pessoas do Oriente Médio, havia pessoas do Oriente um pouco mais afastado, e elas estavam ali e ficaram admiradas, porque aqueles homens e mulheres estavam falando não em uma língua desconhecida, não em um idioma ininteligível, mas na língua materna daqueles visitantes. Porque a festa do Pentecostes reunia judeus advindos de todos os arredores e também dos lugares mais distantes. Do continente europeu, do continente africano, do continente asiático, o mundo conhecido de então. Ali estavam os representantes. E os apóstolos e os discípulos falaram. E as pessoas entenderam. Mas é quando o apóstolo Pedro pega a palavra e prega a palavra que o coração deles fica amolecido. Finalmente, após o término da palavra de Pedro, eles, a multidão, pergunta. Veja aí. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Queridos, percebam que a pregação do apóstolo Pedro foi tão enfática, foi tão direta e tão clara, que eles que estavam ali para uma festa judaica, uma festa que celebrava o fim da colheita, agora eles mudavam o foco, se voltavam para o centro da mensagem e muito honestamente perguntaram: ok, diante da sua pregação, o que você espera de nós? O que é que nós devemos fazer? Pedro não perdeu a oportunidade. Quando você testemunhar de Cristo para alguém, quando você levar a palavra de Deus a alguém, e a pessoa perguntar: o que eu devo fazer? Não perca a oportunidade. Pedro disse: arrependam-se. Esse é o primeiro ponto da mensagem da Boa Nova do Evangelho. Arrependimento. Sem arrependimento, sem derramamento de sangue,
para que os pecados sejam perdoados, não haverá perdão. O termo arrependimento significa literalmente dar meia volta. É você ir teimosamente em uma direção, ainda que saiba que aquele caminho, por mais agradável que pareça, é um caminho de morte. Você para, percebe, abre os olhos e se volta para o caminho correto. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós estamos desde o nascimento caminhando para longe de Deus. O arrependimento significa que nessa caminhada chegará um momento em que você deve parar, olhar para Deus, virar-se de costas para o pecado e voltar-se de frente para o Senhor. Esse é o primeiro ponto apresentado por Pedro. Ora, se eles perguntaram o que faremos, a primeira resposta é: arrependam-se. Quando alguém lhe perguntar o que eu tenho que fazer, a sua primeira resposta deve ser: arrependa-se. Nesses dias em que o show, ou seja, a técnica, né, aquela orientação profissional tem sido o centro até mesmo de muitas mensagens bíblicas, em vez de arrependam-se, a mensagem mais comum é obedecer. Vai dar certo. Não, vai dar certo. Pedro não disse, vai dar certo. Não, ele não disse isso. Ele disse, foi o que ele disse? Quero que o pessoal de longe escute. Arrependam. A começar de quem? Ou em quem? A começar em mim. Quebra, Senhor, o meu coração, para que eu me arrependa dos meus pecados. Arrepender-me de quê? Arrepender-me de uma palavra mal dita pela minha boca. Arrepender-me de quê? De um desejo mal nascido no coração. Arrepender-me de quê? De um pensamento, mais do que um pensamento equivocado, um pensamento torto que tenha me levado a caminhar por caminhos não recomendáveis. A me arrepender de quê? Do pior, do principal de todos os pecados. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição do convencimento do Espírito Santo. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento é para os descrentes, mas o arrependimento é também para os crentes. Quando um descrente se arrepende, ele está dando o primeiro passo para se reaproximar de Deus. Quando o crente se arrepende, ele está dando o primeiro passo para viver de novo uma vida de santificação na presença do Senhor. Porque, quer saber a verdade? A verdade é aquela que está em Hebreus 12, 14. Sem santificação. Melhor dizendo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, o ato de arrepender-se é um ato contínuo. Ele não é um ato estanque, parado no tempo. Naquele dia, naquela data, naquele lugar eu me arrependi e fui perdoado dos meus pecados. Ok, correto. Porém, essa atitude de arrependimento deve ser contínua. Deve ser uma atitude que não pode sair da nossa mente. Quem é que não peca a cada novo dia? Quem é que não pensa algo errado? Quem é que não deseja algo errado? Quem é que não diz algo errado? Quem é que não faz algo errado? Todos nós incorremos nessa situação. E por isso todos nós precisamos nos arrepender. Sabe aquelas frases do diabo? Tipo, estou devendo nada a ninguém mesmo. A vida é minha. Ninguém tem nada a ver. Eu faço o que eu quiser. Deixa eu lhe falar honestamente. Essas palavrinhas, elas foram cunhadas na Bíblia do diabo. Só pode, porque aqui na Bíblia não tem isso não. A Bíblia está dizendo prestar contas da vida uns dos outros. Graças a Deus. Eu conversava com um colega meu, professor e também cristão, e nós louvávamos a Deus, porque a Bíblia fala do tão grande número de testemunhas que nos rodeiam. Sabe, é muito bom ter gente que dá em cima da vida da gente. Porque essas pessoas que dão em cima da vida da gente são as melhores para nos ajudarem a não pecar.
Sabe qual é o melhor tipo de pessoa para dar em cima da vida da gente? São as pessoas da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E essa palavra koinonia, comunhão, ela representa isso. Quando você ajuda o seu irmão a não pecar, você está exercitando a koinonia. Então, sim, eu quero mesmo é que você dê conta da minha vida. Você pode falar da minha vida o quanto você quiser. Quanto mais você falar, melhor. Mas só que fala primeiro para mim, pelo menos. Me ajudar mais. Porque se você só fala para o seu colega do lado, mas não fala para a pessoa interessada, aí você só fez metade do serviço. Tá? Faça o restante do serviço. Comunique diretamente à pessoa interessada. Vale a pena. Porque aquela palavra vai salvar uma vida. Quando você ora por alguém, quando você chega perto de alguém e dá uma cutucada nela, pode ser que a pessoa até fique com raiva de você por um momento. Mas aquilo é providência de Deus na sua vida. Sabe? Às vezes a gente está assim numa aula, ou até num culto mesmo, ou está em casa, aí a gente começa a pescar, né? Assim, começa a cochilar. Aí alguém chega e diz, está dormindo? Ele diz, não, estou não. A gente nega que está dormindo, mas na verdade a gente está cansado, está exausto. E aí não termina nunca essa aula, não termina nunca essa pregação, mas a gente não quer dar o braço a torcer. Está dormindo? Se as pessoas chegassem e dissessem, está pecando? Não estou não. Aí pecou mais ainda, né? Porque aí mente. Eu não estou pecando não. Preste atenção na sua vida. Então, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Quem perdoa os pecados é o batismo ou é Jesus Cristo? Preste atenção no que o texto está dizendo. Irmãos, o que faremos? Primeiro, arrependam-se. Segundo, em nome de quem que eu devo ser batizado? Em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Agora, pelo fato de eu aceitar a Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna e eu serei alegremente batizado, porque eu estarei testemunhando da presença de Deus em minha vida. E receberão o dom do Espírito Santo. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que habita em nós, confirmando que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. Quem é que derrama dons sobre nós para que nós possamos viver a koinonia, viver a comunhão da igreja? É o Espírito Santo que derrama dons. Quem é que produz em nós o fruto do Espírito como prova da presença de Deus, nos impedindo de vivermos uma vida de pecado? É o Espírito Santo. Nós tememos ao Pai, e respeitamos o nome de Deus, e não devemos tomar o nome de Deus em vão. Nós tememos ao Filho, o declaramos como Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor. É isso que dizemos. O mesmo temor que devemos ao Deus Pai é o temor que devemos ao Deus Filho. Eles são dois, mas são um só em essência. E assim é o mesmo temor que devemos ao Espírito Santo de Deus. Eles são três, mas são um só em essência. Deus é um que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que a reverência e temor em relação ao nome do Pai, deve haver a mesma reverência e temor em relação ao nome do Filho e a mesma reverência e temor em relação ao nome do Espírito Santo. Que a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da igreja, por meio das circunstâncias. Não tape os seus ouvidos. Não feche a porta do seu coração. Deixe o Espírito Santo te tocar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Espírito Santo e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, vocês que estão nessa geração, para aqueles que estavam naquela geração, mas também para os seus filhos
e para todos os que estão longe, no tempo e no espaço, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A palavra profética do apóstolo Pedro falava aos que se encontravam ali naquela praça pública, mas ele projetava esta mesma palavra para as gerações seguintes. Tanto é que aqueles que se converteram continuaram pregando o evangelho, e a igreja nascedoura de 120 pessoas se tornou a maior instituição do mundo. Ela é, em suas multiformas, a maior organização do mundo, e ela é o maior organismo vivo do mundo, a igreja do Senhor. Tantas vezes ao longo destes 2 milênios, trabalhando silenciosa e cuidadosamente, salvando vidas. Nós temos um cabedal de leis no Brasil maior do que em qualquer outro país do mundo. Nós temos um sistema penitenciário sobrecarregado que, em sua essência, busca fazer com que o homem ou a mulher que tenham cometido um crime sejam ressocializados, restituídos à sociedade para serem bons cidadãos, boas cidadãs. Mas sabe qual é o testemunho das próprias pessoas envolvidas na criminalidade? Sabe qual é o testemunho das próprias pessoas envolvidas com a justiça, os que fazem o direito, os juízes, os promotores, os advogados? É que as leis, os governos, as polícias não conseguem ressocializar. A igreja tem feito esse papel. A igreja é a principal agência de ressocialização no Brasil e no mundo, silenciosamente. Porque a obra de Deus é feita assim. É como uma semente plantada. Você pega uma mudinha de bambu chinês e planta, e rega, e rega, e rega. E se passarão 5 anos e você não verá nada. Até que finalmente vai surgir um brotinho daquela raiz, daquele tronquinho que você plantou, que você enterrou. E dali, quando surge aquele brotinho, em cerca de 6 semanas, o bambu chinês cresce numa altura inimaginável, a ponto de suportar o peso de um panda. Imagina isso. Durante 5 anos, aquele bambu chinês esteve apenas se enraizando, buscando água, se fincando na terra, procurando criar uma estrutura que fosse suficientemente forte para suportar o peso e a altura do seu próprio tronco e até de um panda, de um coala e de outros animais. O coala lá na Austrália, né? Ou de outros animais que dele precisa. Assim é a obra da igreja. Ela faz um trabalho silencioso, que vai se enraizando, que vai penetrando a terra, que vai buscando a água viva que desceu do céu e vai ali se retroalimentando para que produza uma árvore frondosa, a qual dá o seu fruto na estação apropriada e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, a igreja do Senhor, tudo quanto fizer, prosperará. Quando nós resgatamos alguém do pecado, quando nós ressocializamos alguém, isso é para a glória de Deus. Esse é o nosso trabalho. Pedro, no verso 40, continua. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Essa palavra eu trago de lá para cá. Pedro prega e olha no tempo e no espaço, para as novas gerações. Ele diz, olha, preguem aos filhos de vocês. Prestem atenção. Isso que eu estou ensinando agora. Os filhos de vocês terão que ouvir. Os que estão aqui têm que ouvir. Os que estão longe, fica aqui comigo, presta atenção aqui em mim. Os que estão longe têm que ouvir também. Veja o verso 40. Qual é a palavra de Pedro no verso 40? Qual é a advertência? Qual é a insistência do apóstolo para a igreja nascedoura naquele tempo e que vale para a igreja hoje existente, hoje aqui presente? Verso 40.
salvai-vos. Ou seja, o verbo salvar em inglês, por exemplo, save the date, reserve essa data. Tá? Também tem a ideia de economizar. Salvar tem a ideia de reservar, de economizar ou de proteger. Essa é a ideia. Quem nos salvou do pecado? Quem nos salvou do mundo? É Cristo. Quando ele diz salvai-vos, ele está dizendo, deixem-se ser salvos desta geração adúltera e perversa, dessa geração corrompida. Meus irmãos, nós estamos no mundo, a oração de Jesus não é para que saiamos do mundo, mas para que sejamos guardados do mal, mas cabe a nós deixarmos que a palavra de Deus encharque a nossa mente. Quanto mais você ler, quanto mais você ver, quanto mais você ouvir aquilo que não é da palavra de Deus, aquilo que não vem da igreja do Senhor, quanto mais você se deixar levar pelas filosofias, opiniões, teorias, sofismas que a sociedade e os grandes estudiosos dizem, mais longe você ficará do Senhor. Nós estamos num ponto, numa situação que até numa sala de aula, você não pode citar determinadas palavras que a nova geração já está com a mente toda trabalhada. Por exemplo, acredite se quiser, se eu disser que essa camisa é preta, se levantam 5 ou 6 dizendo, olha, o professor é racista. Se eu colocar no quadro o nome de um menino e uma menina, olha, o professor é heterofóbico. Foi desse jeito que disseram. O professor, queriam dizer que o professor é homofóbico. Só porque eu botei o nome do menino, da menina, o menino e a menina. É desse jeito que está funcionando o mundo. A cabecinha dos pequenininhos já está totalmente corrompida desde cedo. Estou pregando aqui, as crianças estão lá, estão brincando. Olha a nossa responsabilidade. Talvez elas não tenham, ou pelo menos você pense que elas não tenham a capacidade de compreender uma palavra pregada. É nossa responsabilidade ensinar os pequeninos. Hoje, Dia dos Pais, é o melhor momento para nós, papais, nos lembrarmos disso. E é que nós estamos pregando para os nossos filhos. Quem manda na cabeça das crianças hoje são os youtubers e os tiktokers. De novo, nada contra as redes sociais. Pelo contrário, nós como igreja devemos fazer o que a palavra diz. Portanto, ide e pregar o evangelho a todas as nações. Antes, o ir era de carroça, de cavalo, de pé. Hoje, o ir é no teclado, é na digitação. Você não precisa mais do Império Romano para abrir estradas. Você não precisa mais do governo da época militar para abrir a Transamazônica. Hoje você pode ir para onde você bem entender com a tela do seu celular e pregar o evangelho. Eu tenho defendido isso. Poste o que você puder postar nas suas redes sociais. Seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, qualquer um. Pode postar à vontade. Mas poste sempre algo que venha edificar vidas. Pode postar algo da sua vida, mas que de alguma maneira impacte a vida de outras pessoas, que faça diferença. Poste o que você bem entender, mas que aquilo que você poste seja temperada com sal, para fazer a diferença. Hoje, você consegue pregar o evangelho indo muito mais longe do que em qualquer momento da história da humanidade se pôde ir. Você pode ir a qualquer lugar. E você pode pregar o genuíno amor de Deus. Ou você pode escandalizar outras pessoas. Ou você pode espalhar mentiras. Ou você pode descumprir a palavra de Deus. Então, salvai-vos dessa geração corrompida. Dizem que nós defendemos um tal de maniqueísmo. Criamos a ideia do bem contra o mal. Uma estratégia satânica de, quando você não consegue vencer, desvalorize o seu adversário. Tipo alguém que fica gritando, o azul vai vencer o verde. O azul não tem a capacidade, mas ele desvaloriza
o verde, né, aqui na gincana. Ele não tendo a capacidade de vencer, procura desvalorizar a equipe oposta. Essa é a estratégia do diabo também. Não podendo vencer a igreja, para quem está acompanhando depois eu explico. Vamos à gincana hoje. Havia o grupo verde contra o azul. E um dos gritos de guerra do azul, criado pela pessoa que está aqui ao microfone, era exatamente que o verde ia perder para o azul. E o azul perdeu para o verde. A estratégia do inimigo é desvalorizar a igreja do Senhor. Não existe esse negócio de bem contra o mal, isso é maniqueísmo. Esse dualismo não existe. O mundo é um gradiente de ideias e cores, e você pode passear por todas essas ideias. Queridos, eu sou a luz do mundo, diz o Senhor em João capítulo 8, versículo 12. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando a luz se apaga, as trevas tomam de conta. Salvai-vos desta geração corrompida. Use as redes sociais com a luz de Cristo. Ouviu falar no problema da tela azul? Coloque a proteção da tela azul, coloque a proteção de Cristo sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, sobre os seus dedos, no uso das redes sociais. E brilhe como a luz do mundo, para que as trevas sejam dissipadas. Sabe qual foi o resultado naquela pregação de Pedro? Sabe qual tem sido o resultado na pregação da igreja nesses 2 milênios? Sabe qual será o resultado na pregação desta igreja do Senhor? É aquilo que está no versículo 41. O que provavelmente vai acontecer com as pessoas que ouvirem, o mesmo que aconteceu de verdade ali em Atos 2. O que aconteceu com os que ouviram a mensagem? Eles aceitaram a palavra. Eles não só aceitaram, mas tanto aceitaram que foram batizados, assim como a irmã Cecília, o irmão Isaías e o irmão Paulo César Martins, que hoje foram batizados. Eles foram batizados. E naquele dia, só naquele dia, quantos foram acrescentados ao grupo? Quase 3.000 almas. Como eu disse da outra vez, hoje também foi 3, só faltam 1.000. 3.000, nós estamos indo bem. De 3 em 3, a gente chega nos 3.000, em nome de Jesus. Não é de membros da igreja, não. É de vidas a menos no inferno e vidas a mais no céu. Não tenha medo de ganhar 3.000 almas para Cristo, não. Porque são 3.000 almas a menos nesta geração corrompida e perversa. 3.000 almas a menos com a sede eterna lá no inferno. 3.000 almas a mais no grande coro celestial, onde todos os naipes de voz estarão reunidos. Todos os sopranos, 1 e 2, todos os tenores, todos os baixos, todos os contraltos, todos os barítonos, todos estaremos lá, no grande coro celestial, celebrando ao Senhor, glorificando ao Pai, cantando as mais belas canções nunca antes cantadas. E sabe o que acontece depois que você ganha alguém para Cristo? Eles se dedicavam, verso 42. Junto comigo, preste atenção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso é discipulado. Eles se dedicavam à comunhão. A própria palavra já está dizendo. Essa comunhão era demonstrada pelo partir do pão. Isso é compaixão e graça. Eles se dedicavam à oração. Esse é um outro princípio de igreja multiplicadora. Uma igreja que ensina, uma igreja que vive em comunhão, que parte o pão e que ora. Será uma igreja, conforme o verso 43, uma igreja cheia de temor. Temor. Temor que ultrapassa a ideia de um simples respeito. Temor que percebe
a grandeza de um Deus que é santo, justo, mas que é misericordioso e que perdoa, e que faz com que nós o reverenciemos. Deus não é um ser maior do que nós, irado, ali sentado com uma longa barba e raios nas mãos, fulminando aqueles que erram. Não, Deus não é isso. Deus é o Deus Pai que perdoa, é o Deus Pai que ama, é o Deus Pai que executa justiça. E diante desse Deus, o que nos resta nada, o que nos resta é nada além de temê-lo. Quando nós tememos ao Senhor, nós o respeitamos. Quando nós tememos ao Senhor, nós o respeitamos e o honramos. Quando nós tememos ao Senhor, nós o respeitamos, o amamos e o honramos também. Temor, respeito, amor e honra. É isso que devemos ao Senhor. Ele é o nosso Pai que está nos céus. A figura do Pai tão escanteada, a figura do Pai tão colocada distante dos corações de tantos filhos, é a figura escolhida por Deus para se representar, para se materializar diante daqueles que o temem. Tanto é que quando os apóstolos pedem, ensina-nos a orar, o próprio Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. É a figura do Pai que ama, que provê aquilo que o filho necessita, que acarinha, que protege, que guarda, mas também que disciplina e também que incentiva a caminhar. Quem, senão o Pai, para nos incentivar na caminhada? Quem, senão o Pai, para nos ajudar a caminharmos mais longe? Todos estavam então cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu comentando ali com alguns irmãos sentados naquela varanda e disse, olha quantos milagres, perceba, olha os milagres caminhando para lá e para cá. Olhando para vocês aqui, observando a vida de cada um de vocês, vários milagres eu estava vendo aqui hoje. Eu não disse para os irmãos quais eram os milagres, eu sei daquilo que Deus tem feito na vida de muitos aqui. Muitos de vocês aqui têm vivenciado milagres inacreditáveis, impossíveis aos olhos dos homens. Talvez você não perceba, mas Deus tem feito milagres na sua vida. Entenda isso, creia nisso. Descanse nessa certeza de que o Senhor está operando milagres na sua vida para a glória dele. Assim, continuando a focar na palavra koinonia, os que criam mantinham-se unidos. Não há mais verde ou azul, porque todos somos uma em Cristo. Todos somos vencedores. Os azuis que na gincana foram derrotados se alegram pelos verdes que na gincana foram vencedores. A minha alegria é a sua alegria. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. O tornozelo machucado. É o meu tornozelo que também foi machucado. Eu compartilho do sofrimento do meu irmão. Um grito de vitória entusiasmado. É o grito de vitória também meu. Eu compartilho daquela alegria, daquele grito de vitória do meu irmão em Cristo. Manter tudo em comum. Eles, talvez desavisadamente, pensando, o Senhor realmente vem daqui a pouquinho, eles se desvencilharam de suas próprias posses. Eles entenderam que não precisavam ficar apegados aos próprios bens. Eles entenderam que era hora de partilhar. Eles vendiam, chegavam a vender suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Entendemos que é preciso que haja responsabilidade diante disso, mas também aprendemos aqui que desde cedo a igreja compreendeu a necessidade de comprometer-se com o sustento da obra, com o abençoar de outras vidas. Eu tenho recebido, já nessa última semana, por 2 vezes, uma mesma interpelação de uma pessoa que tem pedido uma cesta básica. E aí, a próxima visita já veio em tom quase de cobrança.
Então, os irmãos, eu os incentivo a, até terça-feira, se puderem. Irmã Vilma, a panificadora Espanha vai estar aberta segunda e terça. Então, assim como o irmão Paulo Henrique fez na semana atrasada, ele arrecadou uma cesta de alimentos, só deu uma cesta. Ele arrecadou uma cesta de alimentos. De novo, nós precisamos arrecadar uma cesta de alimentos. E essa entrega eu preciso que a MCM faça. Tá bom? Foi a União Missionária de Homens que fez a arrecadação, na pessoa do irmão Paulo Henrique. E essa, como é uma mulher que está pedindo, ela não é do nosso círculo social. E aí as irmãs, depois eu passo a informação para vocês, tá? Vocês vão se surpreender com o endereço dessa pessoa. Não vão acreditar nisso. Mas até terça-feira, os irmãos passem lá na S Pães, pode deixar o seu mantimento lá. Fica, compra lá mesmo, tá bom? Aí você deixa lá. Ou então manda só o Pix e diz, irmão Vilma, anota aí, ó. Tá aqui meu Pix de tantos reais para a senhora juntar aí tantos mantimentos. E aí a irmã Zélia vai passar com a equipe dela aí que ela vai reservar para poder fazer a entrega. Bom? Então essa é partilha. Essa partilha é necessária. Para o ano de 2022, nós votamos o orçamento 2022.1 e depois votamos o orçamento 2022.2. E aí nós tivemos uma média aí de entradas, e em cima dessa média de entradas foi que nós calculamos as nossas possibilidades de ação missionária. Para 2023, nós estamos projetando que a igreja terá um patamar muito maior. E nós não vamos projetar mais pelas despesas, nós vamos projetar pelo potencial da igreja, de homens e mulheres de Deus que têm sido abençoados com o pão de cada dia, com o sustento, com o trabalho, para que possam abençoar outras pessoas que não estão tendo essa oportunidade e para que também possam fazer com que a obra de Deus avance. Todos os dias, quase concluindo aí nos versos 46 e 47, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, o que para nós hoje configura a celebração dominical. Mas também eles partiam o pão em suas casas, o que configura os pequenos grupos multiplicadores. E juntos participavam das refeições, como o almoço de hoje. Foi um junta-panela, teve panela de todo jeito, com todo tipo de conteúdo, e foi maravilhoso. Todo mundo ali comendo daquilo que foi preparado na casa dos irmãos. E ainda foi preparado mais alguma coisa aqui. Que bonito. Todos nós partilhando ali das panelas para comermos. E depois daqui ainda vai terminar em pizza. Era para dizer que ia ter pizza? Rapaz, foi mal. Não, mas vai ter mesmo. É de verdade. Vai ter pizza depois daqui. No Brasil, tu acaba em pizza até o culto da igreja. Termina em pizza. Não. Todos os dias, então, eles se reuniam com alegria e sinceridade de coração. E agora, para terminar, de pé, louvando a Deus. Vamos lá, de pé, igreja. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nossa igreja existe para pregar a palavra de Deus. Junto comigo. Nossa igreja existe para pregar a palavra de Deus, adorando-o em espírito e em verdade, praticando a comunhão e o serviço, a fim de que todos cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Boa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, nós vamos encerrar este culto com oração. E tem música ainda não, né? Vamos orar e encerrar aqui o culto. Depois, se vocês quiserem cantar, fica à vontade, mas já é por fora. Chamar minha mãe até aqui, a Cecília, chamar o irmão Paulo César Martins. O irmão Isaías já teve que ir, não pôde ficar. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida destes dois que hoje foram batizados, além do irmão Isaías. Tem alguém do pequeno grupo aqui do Isaías que está aqui agora?
tudo lá, né? Tem alguém líder de PGM, do PGM Raiz, auxiliar da irmã Noélia, que está aqui agora? Estão tudo para lá também trabalhando, né? Tá certo, que benção. A irmã Socorro, ela auxilia também o PGM Raiz, às vezes. Não? Ontem mesmo estava lá, pois vem cá, irmã, representar a irmã Noélia, representar a equipe do Ministério Infantil e representar o Isaías. Pai, muito obrigado, porque esta, além de minha irmã em Cristo, é minha mãe. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor deu a ela, da salvação. Obrigado por todo o esforço do meu pai, em cuidar da minha mãe, em conduzi-la desde o primeiro dia, em acolhê-la quando ela precisou. E obrigado, Pai, pelos 3 filhos que o Senhor deu a ela através do meu pai. Obrigado, Paizinho, pelo que eu aprendi através do meu pai, Senhor, aqui na terra. E obrigado, porque hoje a minha mãe, Deus, pôde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser batizada. Obrigado, porque ela pôde ouvir do meu pai antes que ele partisse, que ela poderia e deveria seguir o caminho dos seus filhos, de entregar sua vida a Jesus Cristo. Obrigado, porque meu pai pôde dizer isso antes de falecer. E hoje, Deus, ela realiza essa palavra do meu pai ao ser batizado. Muito obrigado, Senhor, por esse presente a mim, ao meu irmão Antônio Marcos, à minha irmã Eurizélia, à minha irmã Euricélia, ao meu irmão Carlos Antônio. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre a vida da minha mãe, Cecília. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida do irmão Paulo César Martins, este homem que tem, Senhor, uma história tão bonita de vida, a quem o Senhor tem guardado e preservado. Obrigado, Senhor, pela luta diária dele. Obrigado, Senhor, pelos sonhos que ele sempre alimentou e por ter ao seu lado a tua serva, a irmã Socorro Galeno, que aqui também está. Obrigado, porque através deste pai veio a Paula Morgana, veio o Levi e o Senhor os tem abençoado. Obrigado agora até pela presença do Caleb. Obrigado, Senhor, pela capacidade deste pequeno homem, Deus, o Paulo, que tem ajudado a tantos, que hoje são médicos, professores, advogados, que estudaram, Deus, com o Paulo. Foram seus alunos em reforço, em treinamento, em preparatório para concurso, e hoje estão muito bem-sucedidos na vida. Paulo é um homem lembrado, Deus, dentro das salas dos professores, porque professores hoje ensinam crianças, quando crianças, foram alunos deste homem. Muito obrigado, porque hoje ele faz a maior realização de todas, de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, a irmã Socorro aqui representa a irmã Noélia, representa a irmã Aparecida, representa a irmã Edilene, a irmã Gerlândia, representa a nossa coordenadora do Ministério Infantil, a irmã Márcia, e representa, Deus, o irmão Isaías, que hoje foi batizado. Que bênção, Deus. Esse garoto de 12 anos, que chegou e disse: tia Noélia, eu quero ser batizado. E ele hoje foi batizado, para a alegria do seu pai Edinaldo, da sua mãe Gerlândia, da sua irmã Esther, e no futuro, como testemunho, para o seu irmãozinho Isaac. Paz do Isaías, um homem de Deus cada vez mais forte, que ele represente Cristo em todos os lugares por onde andar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre esta igreja em coinonia, sobre os pais que hoje têm o seu dia comemorado, sobre todos os batistas do Parque Poti e sobre toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Boa noite, em nome de Jesus. A dona Raimunda
Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Chegou a hora de você entregar sua vida a Jesus Cristo, a única esperança. Chegou a hora de você conhecer os planos de Deus para você e para sua família. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti, todos os domingos às 17 horas. E logo depois, às 18h30, grande celebração de louvor. Venha celebrar a Cristo, a única esperança. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Rua Coronel Olavo Nogueira, 5987, Parque Poti, em frente ao Residencial Firmino Filho 3. Fone WhatsApp 98819-8949. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.